Hello pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E gente, eu coloquei pra vocês uma enquete lá no Instagram, que eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu passasse a gravar vídeos falando sobre nutrição e vida saudável, né? Pra quem não sabe, eu sou formada em nutrição desde 2016, né, que foi o ano da minha formatura pela Universidade Unigran Rio. Então eu sou nutricionista, tá? Tenho o CRN, então eu decidi gravar uns vídeos para vocês falando mais sobre nutrição, porque muita gente tem dúvidas nesse assunto, né? Então eu coloquei essa enquete lá no Instagram e a maioria falou que queria sim, muita gente me deu força, me deu apoio para estar gravando esses vídeos, então hoje eu inicio aí uma sériezinha para vocês de nutrição e vida saudável. Lembrando que o canal não vai parar, tá? Não vai falar só sobre isso, vai continuar os vlogs, tudo que eu gravo vai continuar. Só que eu vou inserir esse tema no meu canal que eu achei bem legal passar para vocês também um pouco dos meus conhecimentos da área de nutrição e até para tirar dúvidas também com relação a esses temas. Eu vou estar fazendo uma série de temas dentro da nutrição para vocês e a cada vídeo eu vou estar explicando, tá bom? Sobre o assunto. Então, eu pensei no seguinte, hoje eu vou falar de nutrição materno-infantil, como vocês viram aí no título do vídeo, e eu vou continuar essa série de acordo com as idades da vida, entendeu? Com as fases da vida. Então eu vou falar de nutrição materno-infantil, eu vou falar de nutrição na infância em si, nutrição na adolescência, nutrição do adulto e vida saudável, né? Que é um vídeo, né, pra gente mesmo, e nutrição da gestante, nutrição na terceira idade, tá bom? Então eu vou gravando para vocês ao longo dos dias aí falando sobre esses assuntos e vocês podem também colocar nos comentários ou me enviar no direct lá no Instagram o que vocês querem estar vendo aqui, ideias de temas que vocês querem saber, que eu posso falar sobre doenças também, hipertensão, hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, diabetes, qualquer doença que vocês querem ouvir falar aqui no canal, vocês estejam me mandando lá no direct ou comentando aqui mesmo, tá bom? Eu vou gravar esses vídeos aqui nesse cenário, sem ser cenário, né? Porque eu preciso da mesa, eu tô aqui com o script, tudo que eu preciso falar pra vocês, porque é um assunto meio extenso, então eu preciso, né, desse script pra me situar e não me perder nos assuntos. Então preciso da mesa, não tenho como gravar ali no cenário que realmente eu gravo, geralmente, né? Então vamos começar, gente. Primeiro eu vou começar falando para vocês o que é a nutrição, para a gente se situar no que é realmente a nutrição que a gente aprende na faculdade. Então eu até escrevi aqui para vocês, eu peguei do site da Cielo, que é um site confiável, é um site de artigos científicos, entendeu? Então é um site confiável e lá geralmente na faculdade a gente pega muitos artigos científicos para ler desse site. Se quiser eu coloco aqui no link aqui no final para vocês, tá bom? Então vamos lá, o conceito de nutrição. A nutrição é a ciência dos alimentos, dos nutrientes e da sua ação, interação, equilíbrio relacionado à saúde e à doença também, como eu falei para vocês, né? A gente vai estudar sobre a nutrição em si, a vida saudável, mas a gente também estuda sobre as doenças com relação à alimentação da pessoa, entendeu? Então, é o processo pelo qual o organismo ingere, digere, absorve, transporta, utiliza, elimina as substâncias alimentares. Então, a gente estuda desde o processo de que entra pela boca o alimento até ele sair. Então a gente vai estudar sobre como ele é absorvido, como ele é digerido, como ele é processado no nosso organismo, entendeu? E o que ele faz no nosso organismo com relação às coisas boas e as coisas ruins também, né? Porque tem muitos alimentos, vocês sabem, que causam coisas que não são muito boas no nosso organismo. Então a gente vai falar sobre tudo isso ao longo dos vídeos que eu for gravando, entendeu? E gente, se eu estiver falando rápido, esse é o primeiro vídeo
que eu gravo sobre o assunto, né? Então, se eu estiver falando rápido, não estiver dando para entender muita coisa, vocês colocam aqui nos comentários, tá? Então, a gente vai começar a falar de nutrição materno-infantil, que é desde o bebezinho. Hoje eu vou falar desde o bebezinho até 1 ano de idade, tá bom? Para o vídeo não ficar muito extenso. Essa é uma matéria que a gente tem durante 6 meses na faculdade, tá, gente? Então, não tem como eu gravar alguns vídeos aqui e passar tudo para vocês. Não tem como, eu vou resumir e falar o que vocês realmente precisam saber para fazer certinho aí com os bebês, as crianças de vocês e, né, a nossa vida em si, entendeu? Eu vou dar uma resumida e tentar fazer vocês entenderem um pouco. Então, gente, eu coloquei aqui, a alimentação, principalmente no 1º ano de vida, é o fator determinante na saúde da criança. Por isso é importante o conhecimento correto e a atualização acerca do assunto. Gente, muitas pessoas, eu já ouvi falar muito disso, pessoas falando pra mim assim, ai, os meus filhos, eu dei isso pra eles a vida inteira, eu dei angu, nem dei leite direito, foi até os 3 meses que eu dei leite e eles estão bem, estão aí jovens, estão fortes. Gente, olha só, na nutrição da nossa vida é assim, o que você faz hoje pode ser que não repercuta hoje, vai repercutir amanhã, gente. As consequências, elas vêm amanhã. Pode vir cedo ou pode vir tarde, entendeu? Então não quer dizer que se você fez algo de errado, né, com o seu filho na infância, no caso falando de alimentação, que vai repercutir ali ou na juventude, vai repercutir depois, na fase adulta, né? Na fase quando ele estiver idoso, isso vai estar repercutindo ainda, coisas que ele comeu no início ali da infância, pode ser que ele sofra as consequências na fase da terceira idade, entendeu? Então as consequências, elas não são de agora, elas são bem depois que pode acontecer, tá? Por isso é muito importante a gente tentar fazer tudo certinho na alimentação dos nossos bebês. Eu ainda não tenho, mas falando assim de forma geral, né? Mas a alimentação infantil, gente, ela é muito importante, porque o processo metabólico da criança está sendo formado ali, entendeu? Tudo está sendo formado ali. Ela está em fase de crescimento, então ela necessita de comer todos os nutrientes e vitaminas, ingerir tudo que a gente possa oferecer para ela de bom, de saudável, para que na sua vida adulta e na sua terceira idade seja e aconteça de forma melhor possível, entendeu? Então, só situando aqui, explicando um pouco para vocês. As fases iniciais do desenvolvimento humano são influenciadas por fatores nutricionais e metabólicos, como eu falei para vocês, levando os efeitos a longo prazo, que eu falei agora, na programação metabólica da saúde da vida adulta. Então, gente, é muito importante a alimentação materno-infantil, que seja feita de forma correta, tá bom? Para que eles possam ter uma longevidade, né? Viver da melhor forma possível. Aí, gente, vamos falar um pouquinho do leite materno. O leite materno, ele tem tudo, todos os nutrientes, minerais e vitaminas. Eu vou até falar de algumas aqui que muita gente não vai, né, conhecer, só vou falar rápido, porque se eu for entrar em cada uma, eu vou ter que explicar a questão de bioquímica e aí o vídeo vai ficar enorme. Mas eles têm todas as vitaminas, nutrientes, minerais, microminerais que o bebê precisa, tá bom? É por isso que até os 6 meses de idade a gente indica que seja a amamentação exclusiva. A amamentação exclusiva é quando você oferece somente o leite materno para a criança, tá bom? Até os 6 meses de idade a gente preconiza isso. Então, ele tem tudo que o bebê precisa, desde a questão dos fatores que influenciam na imunidade do bebê, na fase de crescimento, na questão do crescimento dos neurônios, do desenvolvimento dos neurônios, né? Então,
tudo isso ele tem. IgA secretona, lisocima, 6-caseína, oligosacarídeos, fatores de crescimento epidérmico, né, de transformação neural, como eu acabei de falar, vitamina A, C, E, glutamina e lipídios. Tudo, gente, tudo que o bebê precisa está ali. Então, muita gente não sabe, eu vejo isso muito acontecer, gente, eu vejo esse erro acontecer demais. Mas até os 6 meses de idade você não precisa oferecer água para a criança, porque o leite já tem tudo que ela precisa, inclusive a água, entendeu? Então até os 6 meses de idade, por favor, não precisa oferecer água para o bebê, tá bom? Aí a gente entra o quê? Nas fórmulas infantis. Tem mães que precisam trabalhar, vão ter que ficar um tempo assim longo, não perto do bebê, longe do bebê, então vai precisar ser inserida e oferecido aí a fórmula infantil, tá bom? E a fórmula infantil nada mais é do que aqueles potes que você já deve ter visto de leite específicos para essa idade, né, para bebês. Então tem uma grande variedade aí no mercado. Eu não vou falar de marcas porque eu não estou sendo patrocinada. Espero um dia ser, né? Mas por enquanto eu não estou sendo patrocinada, então a gente não vai falar de marcas aqui, indicação de marcas. Mas vocês conhecem muitos e tem uma variedade extensa aí no mercado, tá bom? Então, eu vou falar para vocês o seguinte: o que essas fórmulas devem conter? Geralmente os pediatras indicam, né, as fórmulas específicas que o seu bebê precisa, porque cada uma é formulada de forma diferente, de acordo com a necessidade daquela criança. Tem crianças que não pode ingerir a lactose, tem problemas com intolerância à lactose, entendeu? Então já é uma fórmula específica. Tem crianças que têm um quadro de diarreia extenso, então já é uma fórmula específica para ela. Então cada criança vai precisar de uma determinada fórmula, por isso que é importante as consultas, né, com o pediatra e um nutricionista, tá bom? Não só o pediatra, o nutricionista, pelo amor de Deus, gente. Então, quando eles passarem essas fórmulas para o seu filho, você leia na embalagem se essas fórmulas têm os seguintes componentes: gordura, carboidrato, proteína, minerais, vitaminas e microminerais, nucleotídeos, probióticos e prebióticos. Então, gente, tem que ter. Em todas as fórmulas tem que ter esses componentes para que o seu filho cresça de forma correta, entendeu? E aí, gente, agora a gente vai falar o quê? Da introdução alimentar. Na introdução alimentar, ela começa a partir dos 6 meses de vida, tá bom? A partir dos 6 meses, você pode iniciar com a papinha de frutas e o primeiro almocinho, entendeu? Então aí você vai trabalhar com o amassadinho com o garfo, pelo amor de Deus, gente, nada de liquidificador. A criança está em fase de conhecimento dos alimentos, ela precisa sentir o gostinho, precisa sentir o sabor, precisa sentir a espessura, entendeu? A consistência. Se você bate os alimentos no liquidificador, você não está fazendo com que ela trabalhe a musculatura da mandíbula. Todo o desenvolvimento dela está em jogo, tá bom, galera? Então vamos somente amassar com o garfinho e esquecer do liquidificador, tá bom? Então, como eu disse, 6 meses você vai iniciar a papinha de frutas e o primeiro almocinho da criança. De 7 a 8 meses você já vai... mas não esquecendo que ela ainda está em aleitamento materno. Não é porque a gente está introduzindo a alimentação que a gente vai deixar de dar o leite. O leite ele é preconizado, eu até esqueci de falar isso, o leite é preconizado até os 2 anos de idade, tá bom? Na medida do possível, tá? Eu sei que tem pessoas que não conseguem, mas vamos tentar fazer o aleitamento materno até o tempo mais longo possível que você conseguir, entendeu? A gente tem que respeitar também a questão da mãe, né, do bebê, tem toda uma questão aí envolvida, tá bom? Então, dos 7 a 8 meses, você vai iniciar a jantinha do bebê, entendeu? Que é dos 7 a 8 meses de vida.
E aí, dos 9 aos 11 meses, você já vai começando a introduzir a alimentação da família, de forma gradual e com muita paciência, tá bom? Não é porque o bebê não aceitou uma abóbora, por exemplo, hoje, que você vai desistir da abóbora na vida dele. Não, ele não gosta de abóbora. Não, gente, você tenta, espera passar uns 2 dias, uns 3 dias e você oferece de novo e vê como ele vai aceitar. Se ele não aceitar de novo, você tenta uma terceira vez e dá um tempo maior de pausa, né, da abóbora. E você vai tentando fazer conforme a aceitação da criança. Ninguém vai forçar ninguém a nada, tá bom? A gente tem personalidade desde de bebê. Então, a gente vai fazer de tudo para que ele coma de tudo. Mas, até eu, gente, eu não como de tudo. Tem coisas que eu não suporto e berinjela é uma delas. Então, não é por causa disso, né, que eu vou, nossa, vomitar para comer a berinjela, entendeu? Então, a gente tem que respeitar as vontades e as necessidades de cada pessoa. Mas também a gente não vai fazer todas as vontades da criança, ela precisa comer. Eu estou falando que isso acontece uma vez ou outra, com um alimento, 2 até 3, a pessoa realmente não gosta, não consegue comer. Aí é diferente. Agora você fazer vontade da criança. E aí, gente, a gente entra num ponto que é... tem que ter paciência para falar dele. Mas tem mães que elas fazem demais a vontade da criança. E aí termina não dando o que a criança não quer e desistindo mesmo do que ela não aceitou. E aí dá coisas que não deve. Eu vou falar disso em outro vídeo. No próximo vídeo eu vou falar de alimentos que você deve fazer de tudo para não oferecer à criança. O mais tardar possível, porque uma hora ou outra ela vai terminar conhecendo. Mas não, por favor, você não vai dar esses alimentos à criança, pelo menos nessa fase da vida. Mas eu peço que vocês não ofereçam, por exemplo, danoninho. Eu vou falar o porquê. Mas, gente, o danoninho é algo industrializado, é algo que tem coisas que não são bom para a criança. É algo que tem conservante, corante, sabores artificiais. Isso não é bom apresentar para a criança, entendeu? Mas esse não é o caso aqui. Então, eu tô dizendo que tem mães que terminam dando essas coisas cedo demais, fazendo as vontades da criança. Gente, a criança precisa ter personalidade, mas ela ainda não responde por si própria. Ela ainda não sabe o que é certo e o que é errado. Os pais é que sabem, os pais é que são responsáveis a ensinar o que é certo e o que é errado para a criança. Então, vocês precisam, de uma forma ou de outra, ter estratégias de substituir os alimentos que eles não gostam por alimentos saudáveis também. E não por alimentos que não são saudáveis, prejudicando o seu desenvolvimento. Principalmente esses industrializados. Farinha láctea, pelo amor de Deus, nunca, nunca. Farinha láctea é só farinha e açúcar. Então, por favor, tá? E aí, chegamos a 1 ano de idade. 1 ano de idade já é da medida do possível, né? 1 ano de idade já dá para a criança comer conforme a família. Claro que você não vai colocar um bife para ele comer, um bife inteiro. Você vai fazer tudo picadinho, os franguinhos, tudo picadinho, mas vai ser igual a refeição da família. Um arrozinho, um feijãozinho. Não precisa mais amassar os legumes, as verduras, deixa ele comer conforme está o alimento, para ele sentir a consistência. E isso começa desde os 9 meses. Você tenta oferecer a ele da forma que tá, deixa ele se sujar, ele está conhecendo esse mundo novo da introdução alimentar. Então deixa ele se sujar, deixa ele realmente conhecer os pedacinhos de legumes, de frutas, os vegetaizinhos, deixa ele conhecer. Isso você já vai tentando desde os 9 meses. E você, por isso que eu falei, é gradual até chegar a 1 ano e você conseguir introduzir a alimentação da família, entendeu?
Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu não queria que tivesse ficado tão longo assim, né? Já tá 20 minutos, mas realmente é como eu falei pra vocês, são assuntos que são extensos, né? E eu ainda não falei tudo, eu falei até 1 ano de idade, eu resumi bastante. Resumi mesmo, gente, bastante, deu 20 minutos. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!